Você já deve ter ouvido falar na frase, a vida é um espelho. Mas você realmente já parou para pensar sobre isso? Que isso quer dizer? Ah, já sim, eu olho no espelho e é o espelho. Vamos falar hoje sobre esse assunto. Vamos não, eu vou falar hoje sobre esse assunto, porque na maioria das vezes a gente não para pensar sobre essas frases que parecem jargões, né? Ah, alguém disse em algum momento, em algum lugar, e a gente não consegue parar para pensar, não consegue parar para refletir sobre o que ela quer dizer, né? E então, imaginando, a vida é um espelho. Nesse momento, a vida é um espelho porque se alguém parar para assistir esse vídeo, é porque a pessoa está se conectando com o assunto, está se conectando na mesma energia que eu estou transmitindo, né? A mesma energia que eu estou vivendo nesse momento. Que história é essa de energia, né? Já está provado que tudo é energia. Nós somos também energia que vive dentro de um corpo, né? E nós já falamos sobre a nossa casa, a nossa morada em outro momento. E nessa vivência, a gente acaba refletindo à nossa volta o que está realmente dentro da gente. Então, quando a gente se olha no espelho, a gente vê o reflexo do nosso corpo físico, né? Reflexo do nosso rosto, daquela nossa aparência. Mas tudo que está à nossa volta, toda a nossa vida, também é um reflexo daquilo que está vivendo aqui dentro da gente. Antes de começar aqui, eu pedi a Deus que Ele me orientasse o que eu deveria estar falando para poder tocar o coração das pessoas. Porque a minha intenção de estar falando, a intenção de ter iniciado um canal, foi para poder levar a mensagem para as pessoas de que nós vivemos para estar evoluindo. Na verdade, a humanidade é uma prova viva da evolução constante, que desde os tempos das cavernas até hoje são muitos anos. 10 milhões, 100 milhões, milhões de anos, né? Desde o início do planeta, eu não sei qual é a quantidade mesmo não, e é isso daí, para mim, não vai fazer diferença. Para os físicos, para os estudiosos, pode ser que faça diferença, mas é muito tempo. E durante todo esse período foi havendo evoluções. Em alguns casos acha-se que não se evoluiu, em outros sim, acha que se evoluiu, em algumas coisas a gente evoluiu, em outras não, ok. Mas aí a gente para refletir sobre o que realmente está acontecendo à nossa volta. É muito engraçado, porque a gente pensa numa coisa e acontece do nosso lado, aí a gente acaba dizendo, ó, tá vendo? É bem que eu pensei, aconteceu. Eu já estava prevendo o que ia acontecer. E a realidade é que a gente acaba criando a nossa realidade através dessas energias que a gente vai vivendo constantemente. Através das coisas que a gente pensa, através das coisas que a gente expressa, através das coisas que a gente busca estar próximo. Você vai buscar uma literatura, você acaba vendo mais vezes sobre aquela literatura. Decidiu que vai comprar um carro XPTO, né? XYZ. Aí você começa a ver esse carro o tempo todo. É porque só tinha esse carro? Não, é porque você acaba vibrando dentro daquela sintonia, e aí sua mente fica conectada em ver exatamente aquilo, né? E aí voltamos para a frase inicial, né? Que a vida é um espelho. E a gente acaba vivendo de acordo com coisas que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos familiares, os nossos avós, as pessoas que viviam à nossa volta, que eles aprenderam com alguém, que aprenderam com alguém, que aprenderam com alguém, e aonde que começou, novamente a gente pode parar para pensar que a gente não sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, mas que nós estamos hoje num momento muito abençoado, muito próspero, e que a gente pode começar a olhar as coisas com outros olhos, para a gente se preparar para ir para novos patamares, a gente se preparar para a gente começar a viver uma vida mais próspera ainda. E é possível, não só nós, mas todas as pessoas à nossa volta. Quanto mais pessoas à nossa volta,
Quanto mais a gente vive melhor, mais as pessoas da nossa volta vivem melhor. A gente vai elevando o patamar das coisas, né? Tem uma frase de uma mentora que ela diz assim: quando a maré sobe, todos os barcos sobem. E é interessante, porque tudo dá para fazer analogia, né? É uma realidade, né? Quando a maré está cheia, os barcos têm que subir. Então, se nós formos a maré que está subindo, os barcos conosco vão subir também. A gente nem precisa ser o mar, mas a gente pode estar sendo também o barco que está subindo, ajudando essa maré a ficar mais cheia. E como a gente pode fazer isso? Porque somos nós quem temos que fazer. Não é um raio que vai cair e vai transformar tudo. Tanto que a história da humanidade mostra isso. Pessoas que, no decorrer dos tempos, foram pensando como dá para melhorar. Passaram horas, dias pensando em como dá para melhorar as coisas. E aí, à medida que elas fizeram uma pequena melhoria, veio o outro e fez uma outra pequena melhoria, e outra pequena melhoria, e assim caminha a humanidade, né? Tem inclusive música, né? E assim caminha a humanidade. Mas como eu posso fazer para transformar isso à minha volta? Todas as coisas que nos desagradam nos outros, é porque nós temos ela dentro da gente muito latente, a gente não consegue enxergar. Como assim? Às vezes uma pessoa está lá e ela fala alguma coisa que lhe desagrada. Aí você diz, você está... Porque a nossa atitude é apontar o dedo para o outro, porque é o outro que tem o problema. Mas se nós pararmos para refletir sobre o que o outro está fazendo que nos incomoda, aí a gente vai conseguir compreender aonde a gente está fazendo exatamente igual ao outro. Porque não aparece assim, você não consegue enxergar. Você precisa parar para refletir, parar para se olhar e fazer inclusive as perguntas certas, porque mais uma vez eu vou falar, são as perguntas que movem o mundo. O que eu faço que é igual ao que essa pessoa está fazendo? Por que eu estou ficando tão incomodado com o que essa pessoa está fazendo? E aí você para, até já criticou, porque a maioria das vezes a crítica já sai primeiro, né? Faz essa reflexão, faz uma introspecção nisso daí, e após você fazer essa introspecção, você procura mecanismos para você mudar em você. Porque quando você muda, o mundo à sua volta muda. E aí não pensa que isso daí é só para você. Eu estou em constante aperfeiçoamento. Na verdade, todos nós deveríamos estar em constante aperfeiçoamento, porque a vida é uma escola. E nós deveríamos nos perdoar mais, porque a gente perdoaria muito mais os outros se a gente faz esse movimento de prestar atenção. O que o outro está fazendo que está nos incomodando, a gente vai ver o que a gente faz exatamente igual ao outro, a gente se perdoa, aceita que a gente também erra, porque nós somos humanos, nós não somos perfeitos, nós estamos aqui em aperfeiçoamento. Por isso que a vida é uma escola, por isso que esse planeta é uma escola. E eu tenho certeza que vocês já ouviram isso muitas vezes, outras pessoas, porque graças a Deus nesses tempos, e já disse para vocês, vou chamar de Deus porque para mim é Deus. Graças a Deus nesses tempos, a gente está podendo viver, presenciar, perceber e ter acesso a tantas coisas que até pouco tempo atrás, primeiro, não era permitido, segundo, era tabu, muitas coisas eram inimagináveis de serem ditas, iam ferir ou religião, ou a família, então assim, eram muitas regras, e hoje nós estamos num momento onde essas regras e esses paradigmas estão sendo quebrados, ou tá mexendo mais o caldeirão, né? Tá mexendo mais a panela, e aí está sendo permitido se falar mais vezes sobre determinadas coisas. Então, no final, a gente acaba escutando de um, de outro, mas não para pensar. E como eu tenho feito essas reflexões mesmo, na tentativa de me transformar, eu compartilho aqui com vocês, mas
Juro para vocês que tudo que eu digo são coisas que eu fico refletindo, que não quer dizer que eu já tenha conseguido, eu estou em constante busca desse aperfeiçoamento. E é um pouquinho por vez, é um dia de cada vez. Faço muita besteira, erro um montão de vezes, falo muita besteira, falo palavrão. Quando eu falo palavrão que a minha mãe está por perto, ela, minha filha. E assim, aí eu peço desculpas e realmente ela tem razão, porque palavrão o que vai me levar? Não vai me acrescentar nada na minha vida, né? Então, voltando, porque eu sou assim, eu viajo, vou, volto, mas tenho foco, voltando aqui pro foco, que é da vida no espelho. A gente fala do espelho, que a gente olha o nosso reflexo nele, mas que a nossa volta, as coisas são realmente muito parecidas com aquilo que a gente já imagina, e também, ao mesmo tempo, as pessoas à nossa volta são muito parecidas com nós mesmas. A gente não vive num lugar onde nós não sejamos parecidos com essas pessoas. Inclusive, é incômodo pra gente. A gente não consegue conviver com pessoas que não têm pensamentos parecidos com nossos, que não têm a vibração. Inclusive, para poder a gente mudar de patamar, a gente mudar de raciocínio, a gente precisa fazer um esforço, a gente precisa fazer um treinamento, a gente precisa ter constância no propósito de estar mudando. Aí a gente precisa se instruir mais, a gente precisa fazer, às vezes até se afastar das pessoas que estão à volta, né? E aí eu poderia citar alguns casos aqui que não foi um filme que eu vi, que eu achei bem interessante, não é esses filmes aí que fazem sucesso não, né? Muito sucesso. Ele apareceu, eu resolvi assistir, porque eu gosto muito de assistir as coisas alternativas e tentar entender, não só alternativos, eu leio o texto lá e vou tentar entender o que ele pode transmitir, e o outro é a situação de uma pessoa conhecida. Eu vou pro filme agora. No filme falava de um casal, um rapaz e uma moça, que ele queria ter a cidadania americana, então ele precisava casar com uma norte-americana para ter o green card mais rápido. Ele era mexicano, né? E acabou, a moça recebeu um dinheiro, porque é assim que muitas pessoas fazem, e eles acabaram casando e eles tinham que fingir que eles estavam casados, porque a pessoa vem avaliar isso daí. Eu vou ser breve nesse relato, porque é muito interessante, é a parte final, quase a parte final do filme, né? Então eles casaram e aí eles tinham aquela vidinha, tinham que conviver, mas a vida do rapaz era uma vida simples, a da moça também era uma vida simples, mas ela estava ali ganhando o dinheiro dela para poder estar casada, e a família continuava vivendo de uma forma assim muito, muito cheia de turbulência, muito cheia, e todo mundo sempre negativo, nunca as coisas dão certo, mas todo mundo falava de um determinado irmão advogado, que não, ele ficou metido, ele fez direito, fez as nossas custas, porque a família toda patrocinou, porque todo mundo se esforçou para ele virar advogado, e agora ele não quer saber de ninguém, porque ele ficou rico, e se distanciou de todo mundo. E aí, no desenrolar do filme, obviamente, né, o casal acabou se apaixonando, ficaram juntos, o moço veio, deu o green card pro rapaz, e aí aparece, chega já bem próximo do fim do filme, aparece esse irmão, primo, né, esse parente aí que tinha ficado metido, né, que é assim que a gente utiliza. E aí o rapaz chega, aí veio apresentar a noiva para a família, veio assim, de uma forma assim muito muito assim, com vontade de oferecer ajuda. Olha, fulano, mas a gente pode fazer isso, você quer, né, morar, porque ele já não morava mais no bairro, ele já tinha se afastado do bairro e ninguém queria. Então todas as formas que ele tentava dar de auxílio, não dando dinheiro, porque não era isso que as pessoas precisavam, e é isso que a gente também tem que compreender, não é o dinheiro que vão dar pra gente que vai transformar a nossa vida, né? Vai ser aquela ajuda, aquele empurrão, tô aqui junto com você vai, se precisar de uma orientação, se precisar de uma coisa ou outra, tô aqui junto, né?
E aí tudo que ele falava, nada satisfazia ninguém, nada era bom, nada era agradável, né? Aí ele apresentou a moça, aí acharam a moça, e a moça também era uma moça trabalhadora, acharam a moça metida, a moça isso, a moça aquilo. Ela ia tentar ajudar na casa, né? Porque normalmente as casas são assim, as mulheres vão pra cozinha, vão fazer isso, vão fazer... Ninguém queria que ela ajudasse e já afastaram a moça. No final das contas, esse rapaz que comprou o green card se irritou lá em determinado momento, aí acabou discutindo com o advogado, aí eles acabaram, não vou continuar aqui, não quero, pegou a noiva e foi embora. Aí a família voltou pro hábito, né? E aí começaram a reclamar de novo do advogado, que ele era metido mesmo, tinha que ir embora, não queria mais saber de ninguém. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não está julgando o tempo todo o outro e a gente nem quer receber ajuda, porque a gente pensa que ajuda é isso daqui. Ou que é a pessoa dizer sim, para estar dentro do grupo, ela tem que dizer sim a tudo, né? E o segundo caso é o caso de uma pessoa que eu conheço. A pessoa foi mudando de padrão de vida, mas ela começou a precisar se afastar da família. Porque quando ela estava lá junto com a família, não conseguia, toda a família, não serve, não dá certo, não pode, não... E vai puxando para aquela vibração de que as coisas não funcionam. Aí a pessoa começou a fazer novas amizades, a ter convivência com outras pessoas, exatamente, é a mesma coisa. E aí, sim, acaba encontrando com a família de vez em quando, porque é muito bom, família é maravilhoso, mas a gente tem que aprender a separar. Porque se você não consegue, se você quer fazer alguma transformação e as pessoas que estão à sua volta também não querem se transformar, nem que seja um pouco, você vai ter que optar. Ou você vai continuar naquela vibração e vai continuar naquele mesmo mundo, ou a pessoa vai junto com você para poder acontecer essa transformação, ou você vai precisar se afastar. É muito difícil continuar juntos, continuar toda... você ter um reflexo diferente, você ser diferente do que você vive à sua volta. Voltando para a vida, tudo isso é vida no espelho, né? Então, muitas vezes a gente não quer fazer a mudança. Porque é dolorido, porque algumas pessoas você vai acabar tendo que deixar de ter convivência com pessoas que você ama e que não está errado. Você só deixa de ter a convivência, mas você pode encontrar uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, né? Não há necessidade de ficar todo mundo colado o tempo todo, até porque o principal grupo familiar, se você é casado, é você e seu companheiro. Você vive junto com alguém, casado, seja lá como é que for. Filhos até 21 anos, depois dos 21 anos é fazer suas águias voarem, né? Você tá lá por perto, a águia quando joga o filhote do ninho, ela fica lá por perto para ver se o filhote vai conseguir voar. Se ele não conseguir, ela dá uma ajuda, ele volta, mas ela empurra de novo do ninho e depois o filhote voa sozinho. E essa que é a função dos pais, né? O ser humano demora um pouco mais de tempo. Na maioria dos animais, rapidamente, alguns já nascem, já saem caminhando, outros demoram um pouco mais, como as águias, né, os pássaros que precisam criar penas, mas é assim, precisa sair do ninho, né, para poder dar um salto, eu vou dizer salto quântico, né, porque toda vez que você faz alguma coisa, que você quebra um paradigma, toda vez que você faz alguma coisa que sua vida é transformada de algum hábito que você já tem enraizado em você, que você não tira nunca, e você consegue mudar esse hábito para uma outra coisa. Por exemplo, aqui para mim é uma quebra de paradigma, eu estou gravando, é uma super mega quebra de paradigma, e você está fazendo uma transformação na sua vida, e aí você está virando mais uma chave, e você está ajudando com que as engrenagens da sua vida, elas comecem a fazer a movimentação na direção do seu aperfeiçoamento. Esses dias eu estava falando para uma pessoa, falo bastante, você não tem noção. Quem me conhece já sabe. Quem não me conhece, eu agradeço muito porque você está aí me ouvindo. Estava falando com uma pessoa e
E veio uma frase a respeito, uma frase não, né? Uma expressãozinha que eu já tinha ouvido muitas vezes e que provavelmente você também já ouviu, mas que a gente nem acredita que isso é verdade. Nós somos diamantes brutos, imensos diamantes brutos, que estamos aqui para ser lapidados. E o que é que vai nos lapidando? Os desafios que vão aparecendo na nossa vida vão nos lapidando. Aí tira um pedacinho daqui, um pedacinho de lá. E isso tudo é para realmente, todos esses desafios, é para a gente deixar aflorar realmente o grande diamante maravilhoso que nós somos. Todas as vezes que a gente vive a nossa realidade, a nossa verdade, porque cada pessoa tem a sua verdade. Graças a Deus, hoje a gente é permitido isso, até uns dias atrás não era. Era uma verdade coletiva, ainda tem muito disso, né? Mas a gente pensa diferente, a gente vive diferente. Mesmo dois irmãos, estava até conversando agora com um sobrinho. Ele e o irmão não são gêmeos, mas nasceram no mesmo dia. Os dois são totalmente diferentes. Mesmo pai, mesma mãe, mesma criação. É o signo. Não tem isso. Mesmo gêmeos, univitelinos, né? Eles são idênticos, gêmeos idênticos. Não somos iguais. Então, todos nós somos um diamante bruto e todos nós estamos aqui para sermos lapidados. E o que faz a nossa lapidação são os desafios. E aí, à medida que a gente pega o desafio e transforma ele numa realização, a gente está tirando uma lasquinha do excesso dessa pedra, né? Que o diamante, ele tem uma pedra, e aí vai tirando os excessos, e aí fica aquela pecinha, ou aquela pecinha, né? Que mostra todo o brilho, todo o esplendor, toda a... E aí, no nosso caso, é toda a felicidade. Quando a gente vive a nossa essência de verdade, a gente é mais feliz. A gente consegue aceitar melhor o outro. A gente consegue viver em paz. A gente vive com... Eu estar falando aqui para vocês me deixa feliz. Porque eu sinto que realmente são coisas que eu acredito e que podem fazer a diferença na vida de alguém, como já fizeram na minha vida, porque eu tenho buscado muito fazer essas mudanças na minha vida, porque eu já tive um período que eu achava que o problema era do mundo, que não era responsabilidade minha. Eu achava que o problema era o outro, o vizinho, o marido, o filho, o pai, a mãe, o governo, o professor. Já acreditei muito nisso. E isso não traz felicidade. E aí eu comecei a pensar, mas não, eu quero mudar isso. Eu quero que seja diferente. Como é que algumas pessoas conseguem? O que eu preciso fazer alguma coisa para conseguir também? Eu quero ser feliz. Eu quero que as pessoas à minha volta sejam felizes. Eu quero um mundo melhor. E aí nesse movimento, eu vou procurar pessoas que falam a mesma linguagem que eu. Eu vou procurar através de livros, hoje em dia, meu Deus, que felicidade, a gente tem um monte de conteúdo na internet. A gente tem um monte de livros sobre isso, umas literaturas mais, são mais técnicas, né? Umas literaturas mais fáceis, que assim, eu acho maravilhoso. Eu acho que tudo tem que ser mais simplificado para uma quantidade maior de pessoas entenderem, pararem de ser só coisas tão... inclusive é por isso que eu falo, porque tem tanta coisa que não porque a gente tem que medir, porque precisa ser comprovado, fazer 50 mil
5 anos de teste, mais 10 anos de aferição, mais não sei o quê. E aí tem gente que tem uma linguagem mais simples e que fala da mesma coisa que dos 10 mil anos de aferições e de estatísticas e de tudo mais, e que as duas coisas são similares. E nós estamos num momento de tentar simplificar. Eu acredito nisso, né? Que a gente está num momento de tentar simplificar as coisas para facilitar a vida das pessoas, para tornar o ser humano, para nós nos tornarmos melhores, para a gente viver. Como é que a gente vai viver um mundo melhor se a gente não é melhor? Não existe um mundo melhor sem a gente ser melhor. Não existe um reflexo, que a vida é um espelho, um reflexo no mundo bom se a gente não é bom, se a gente não faz bem para o outro, se a gente não tem caridade, se a gente se a gente não faz a nossa parte. E aí, dizer que é fácil, que é simples, que é rápido, pode ser, pode não ser. Para uns pode ser, apertou o botão, e para outros não. Pode ser toda a jornada, né? 90 anos de jornada. Mas a gente tem que continuar tentando. E é nisso que eu acredito que eu tenho que continuar tentando estar todo dia um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E eu todo dia peço a Deus que Ele me permita ser um pouco melhor do que eu fui no dia anterior. Para poder eu refletir isso no mundo, para poder isso do mundo voltar para mim. Porque o que volta para você é aquilo que você está entregando para o mundo, para as pessoas à sua volta, para o seu planeta, para a sua família. E a gente pode ser a nossa melhor versão todos os dias. Então, concluindo, a vida é um espelho. Nós estamos nesse planeta porque ele é uma escola. A nossa vida, nós nem somos perfeitos, nem nossa vida é perfeita, mas nós estamos aqui em constante aperfeiçoamento. E se a gente se permitir, a gente vai estar todo dia dando uma lapidada no diamante que nós somos, nos transformando num diamante de 50 quilates, hein? Ainda não descobriram, pelo menos que eu saiba, né? Nós estaremos nos transformando nesse grande, belo diamante que é o que nós somos. E voltaremos a ser mais luz e mais energia do que o que a gente imagina. Eu quero desejar para você muita paz, muita saúde, chuva de bênçãos para você e para sua família. Que Deus lhe abençoe, que você se sinta abençoado e que você consiga ser sua melhor versão todos os dias. É um pouquinho por dia, é um pouquinho por hora, e fazendo as perguntas certas. O que está me incomodando no que o outro está fazendo? O que eu posso aprender com o que o outro está fazendo? Gratidão infinita, Deus abençoe e até breve. Sucesso!